Sabe o que tem cerca de 6 andares de altura e aguenta uma explosão nuclear? Se você pensou num bunker, você está certo, pois é praticamente em um que o presidente dos Estados Unidos faz suas viagens aéreas. Você deve conhecer a aeronave como Força Aérea 1. Só que essa expressão é usada para qualquer avião em que o líder do país está a bordo, seja um monomotor ou mesmo um jatinho. Aqui é o Ivan Lima e hoje eu vou te contar os segredos ocultos de um dos aviões mais seguros do mundo. Viajar nesse brinquedo não é nada barato. Toda vez que o presidente americano usa o Força Aérea 1, são gastos $200 mil por hora. E até que faz sentido, já que ele é equipado com um sistema de segurança de ponta, aparatos luxuosos e um incrível sistema de linha de defesa antimísseis. Isso hoje em dia, é claro. As coisas eram bem diferentes quando surgiu a ideia de que o presidente deveria ter um avião particular e altamente equipado. Um não. 2, na verdade. A Casa Branca conta com 2 unidades completamente customizadas do Boeing 747-200B, que também acabaram recebendo o nome de Boeing VC-25A. O que você precisa saber é que enquanto Theodore Roosevelt foi o primeiro presidente dos Estados Unidos a voar em uma aeronave, somente em 1953, no mandato do presidente Eisenhower, é que o nome foi escolhido. Já em 1962, o presidente Kennedy foi o primeiro a voar em uma aeronave construída especificamente para usos presidenciais, o Boeing 707. Como você deve imaginar, desde aquela época o avião já era modificado. Foi nessa ocasião que o designer da aeronave, o francês Raymond Louis, escolheu o característico azul bebê para estampar parte do avião. E sabe por quê? Bom, a história conta que essa era a cor favorita do presidente Kennedy. E também porque combinava com as cores do selo presidencial. Só que o avião atual não é o mesmo da época de Kennedy. A versão mais recente foi lançada em 91, quando George Bush pai era o presidente. A pedido de Donald Trump, as cores dos próximos aviões presidenciais devem ter um estilo mais, digamos, patriota, como ele mesmo descreveu. Além disso, em 2018, Trump estava negociando com a Boeing 2 aeronaves 747-8, que substituiriam a versão usada nos últimos anos. Ele ainda reclamou publicamente que o valor dos novos aviões estava muito caro. Na época da declaração, parece que os aviões custariam mais de $4 bilhões. E, pelo visto, essa reclamação funcionou, porque a própria Boeing divulgou posteriormente que Trump fez um bom negócio com a empresa. No final das contas, a fabricante receberá $3 bilhões e 900 milhões. No geral, os aviões presidenciais, ainda usados, contam com a mesma estrutura de um 747 comercial. Cada um conta com 4 motores que podem fazer a aeronave alcançar pouco mais de 1.000 km por hora, o que é bem perto da velocidade do som. Além de ser rápido, quando esses Boeings estão com o tanque cheio, que corresponde a 53.611 galões de combustível, eles podem fazer longas viagens e talvez até rodear o mundo inteiro sem pousar, já que o avião tem ferramentas para que possa ser reabastecido enquanto estiver voando. Tá aí uma tática usada em casos de ameaças terrestres. O pessoal dos Estados Unidos é tão preocupado com a segurança que o Força Aérea 1 nem mesmo voa na mesma altitude de outros aviões, podendo alcançar
13.740 metros de altitude. Lembra que eu te falei que a expressão Força Aérea 1 não é um avião em si, mas apenas um nome e um ponto de referência sobre onde está o presidente? Pois é. O codinome Força Aérea 1 nem precisa ser um Boeing ou mesmo um transporte de luxo. O nome é usado para passar as informações do avião para uma torre de comando, por exemplo. A ideia é evitar qualquer tipo de confusão com outros aviões que estiverem na área. Então, tanto os controladores quanto a própria tripulação da nave são informados. Só que as coisas são um pouco diferentes se o presidente estiver em um avião do Exército ou da Marinha. Se for do Exército, a aeronave passa a ser chamada de Army One. Mas, caso seja da Marinha, o avião recebe o codinome de Marine One. A ideia de nomes diferentes foi usada lá na época do presidente Eisenhower, quando o avião em que ele estava tinha o mesmo número do voo comercial de uma companhia aérea. As duas aeronaves estavam voando na mesma área e logo eles perceberam que era preciso um sistema novo para que esse tipo de confusão não acontecesse mais. E por mais que a estrutura do Boeing seja semelhante aos aviões comuns, a arquitetura interna é completamente diferente. O nível mais baixo do avião, normalmente, é usado como compartimento de carga, enquanto a parte do meio é a área dos passageiros. E o nível superior é exclusivo para os complexos equipamentos de comunicação. Um detalhe curioso da área dos passageiros é que ela faz qualquer casa ou apartamento se tornar um cubículo de tão grande. Os cômodos incluem o quarto presidencial, sala para exercícios, escritório e banheiros. Além disso, a maioria dos móveis foram feitos à mão por carpinteiros escolhidos a partir dos gostos do presidente. Fora os aposentos do líder americano, o nível intermediário ainda conta com uma grande sala de conferências que também serve como sala de jantar. Os membros da equipe sênior do presidente possuem seu próprio espaço de trabalho. E até mesmo os jornalistas que viajam com ele contam com um espaço exclusivo. Junte tudo isso e você tem um avião capaz de carregar 76 passageiros e 26 membros da tripulação, que normalmente é composta por 2 pilotos, um engenheiro de voo, navegador e outros funcionários. É bom dizer que não é qualquer pessoa que é contratada para fazer parte da tripulação. Ó. Cada membro da equipe é selecionado pelos militares e passa por várias verificações de antecedentes. Por ser uma equipe tão leal, é comum que a última viagem do presidente seja muito emocionante, já que é quando acontece a despedida entre eles. E isso não é tudo, né? Existem algumas partes do avião que políticos ou jornalistas estão proibidos de entrar. Ou seja, além do presidente e sua equipe, provavelmente outras poucas pessoas sabem exatamente como é a parte interna do Força Aérea 1. Mas isso não quer dizer que nós não saibamos quais as comidas servidas para o presidente americano, enquanto nós, meros mortais, comemos aqueles lanchinhos caros das companhias aéreas. O líder dos Estados Unidos conta com funcionários que trabalham para entregar serviços de primeira classe 24 horas por dia. Os chefes ficam a postos para preparar qualquer coisa que o presidente queira, até mesmo alguns fast foods. Com um estoque bem gordo, a equipe da cozinha está preparada para alimentar em torno de 100 pessoas. E não vá pensando que as comidas são compradas de qualquer jeito. Não. Os cozinheiros sempre escolhem restaurantes aleatórios e fazem as compras no sigilo para proteger o presidente de algum alimento envenenado. E não para por aí. Se alguém passar mal nesse bunker voador, existe uma área especial com um número vasto de remédios e vários equipamentos médicos, incluindo até mesmo
uma mesa exclusiva para cirurgias. Para ajudar a pessoa que estiver com problemas, um médico está sempre a bordo. Agora, se outro tipo de problema acontecer, o Força Aérea 1 tem todos os equipamentos de comunicação de última geração para contactar o solo. Um exemplo do investimento feito nessa área são os televisores do avião. Televisores de $19 mil, 85 telefones, diferentes rádios para uma comunicação reserva e até mesmo Wi-Fi de ultra velocidade. Com tudo isso, o presidente poderia muito bem ligar para a sua casa de qualquer lugar do mundo. O Força Aérea 1 nem mesmo depende das instalações de um aeroporto. Além de ter 3 entradas para o caso de algum tipo de problema, o avião conta ainda com suas próprias escadas e carregadores de bagagens. A aeronave ainda pode confundir radares e liberar chamas para atrapalhar mísseis guiados por calor. Caso os mísseis possuam tecnologia infravermelha, o Força Aérea 1 possui um dispositivo para desviá-los. Que o avião conta com janelas à prova de balas, você já imaginava. Mas eu aposto que você não esperava que ele fosse reforçado a ponto de suportar os efeitos de uma explosão nuclear no solo. Vale lembrar que em todas as viagens presidenciais, uma equipe da Força Aérea faz uma inspeção cautelosa antes do voo. Impressionante, não? Já que eu não tenho esse voo, eu deixo aqui o meu abraço para vocês e até o próximo. Tchau!